Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 e também as atividades de plantio da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é a Jerusa Reck, ela que é gerente de defesa agrícola da ProSoja MT, já está aqui com a gente por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Jerusa, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, obrigada aí pelo convite, estamos à disposição. Jerusa, como é que está o andamento dos trabalhos de colheita da soja aí no estado? A gente vem acompanhando um atraso nesse avanço das atividades, né? Isso, no último relatório que nós tivemos, né, do IMEA, até a última sexta-feira nós tínhamos chego a ir por volta de 52% da área colhida de soja no estado. Né? A gente tem um volume muito elevado agora para o mês, teve um volume muito elevado de chuva, né? Foi o fevereiro mais chuvoso dos últimos 10 anos, então a gente teve um atraso bem expressivo aí na colheita. E aí, Jerusa, essa situação, a gente já teve, né, um atraso no plantio, então a gente já esperava uma colheita mais tarde aí no estado, agora essa situação das chuvas atrasando um pouco mais, isso já se reflete de alguma forma em quedas de produtividade? O produtor mato-grossense já vai encontrando essa situação? Nós estamos com essa dificuldade, né? A gente está com muito tempo de invernada, né? O tempo muito fechado, muito chuvoso. A gente está tendo relatos, principalmente na região norte do estado e leste, dias seguidos de chuva, o que dificulta bastante o trabalho e está, assim, causando um pouco de perda na qualidade do grão. A gente não consegue estimar exatamente qual é o percentual de perda, mas a gente está obtendo, sim, está tendo notícias de que esses dias seguidos de chuva e chuva pesada, né, aqui dentro do estado, está atrapalhando bastante a colheita. E aí, Jerusa, só para a gente ter uma ideia, para ter algum parâmetro de comparação, qual que era a expectativa de vocês para a produção dessa safra? E aí, apesar de não conseguir apontar um tamanho de perdas, a gente já pode prever que vai ser menor do que essa expectativa inicial, né? Vai ser um pouco menor do que a expectativa inicial, mas a gente precisa aguardar um pouco mais o avanço, né, dessas áreas. Nós estamos aí com 50% da área colhida, então tudo vai depender do clima daqui para frente, né? Nós temos aí uma probabilidade de um volume de chuvas também elevado para o mês de março, mas a gente tem que aguardar um pouco, porque nós estamos com só 50% da área colhida, é um percentual muito pequeno, né, se comparado, por exemplo, à safra passada aí, que nós já estávamos nesse mesmo período com quase 85% da área colhida. Então, a gente precisa aguardar para ter uma certeza de qual será o percentual de perda. E aí, só para a gente ter aquela ideia de comparação, qual que era a expectativa inicial de produção de vocês para essa safra? A expectativa geralmente gira em torno aí de 59, 60 sacas, né, por hectare. E aí a gente tem um percentual aí de redução, e acredito que na faixa de 56 a 57, né? Então a gente vai ter um percentual de perda sim. Mas não dá para precisar exatamente qual vai ser ainda. E aí, Jerusa, um outro impacto dessa dificuldade da colheita e também das chuvas é o atraso no plantio do milho. Essas atividades também estão atrasadas aí nessa safra. E aí, qual que é o risco desse atraso? Esse plantio vai saindo cada vez mais da janela ideal, né? Isso, o risco do atraso, né, no plantio, hoje nós, até o último levantamento feito pelo IMEA, nós temos aproximadamente aí 55% da área plantada de milho dentro do estado, né, o que é um percentual extremamente baixo se você comparar com a última safra, que nesse mesmo período nós já estávamos com praticamente 92% da área plantada. O risco é você lá na frente ter algum problema de veranico ou de seca, né, que atrapalha o desenvolvimento da cultura e aí ir fora da janela ideal de plantio, né? Então a gente vai ter um percentual de área plantada muito acima fora, né, da janela ideal, muito acima do que estava previsto.
E aí, Jerusa, diante de todo esse cenário, como é que está a questão logística aí do Estado para escoar essa produção? Esses atrasos no trabalho de colheita podem estourar lá na frente em alguma dificuldade aí nas estradas, nos armazéns também para o produtor escoar essa produção? A gente já observa dificuldades, principalmente na região leste, né, do estado, onde a gente tem uma malha viária muito precária com relação a isso. A gente percebe que tem caminhões aí que estão aí há 4, 5 dias em filas, em armazéns, e tudo isso, conforme vai passando o tempo, a gente também perde isso na qualidade do grão. Então, a gente tem essa dificuldade, sim, no escoamento, na retirada da soja do campo e também no transporte, né? Então, você perde dias por conta de chuva, você perde dias por conta de questões de logística, falta de infraestrutura nas rodovias, e isso impacta, sim, na entrega e na qualidade do grão. Jerusa, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário de colheita e de plantio aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O produtor que tiver alguma dúvida e quiser saber mais notícias, pode acessar o site da ProSoja, aprosoja.com.br, e a gente está sempre à disposição para atendê-los. Jerusa, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Bom dia. Tchau, tchau. Essa, a Jerusa Reck, ela que é gerente de defesa agrícola lá da AproSoja MT, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 e também as atividades de plantio da segunda safra de milho. A Jerusa destacando os atrasos das duas atividades, primeiramente devido ao atraso no plantio dessa safra de soja, mas também pelas chuvas fortes lá no estado no mês de fevereiro. Esse mês de fevereiro, segundo a Jerusa contou pra gente, foi o fevereiro mais chuvoso no Mato Grosso nos últimos 10 anos, e aí com isso, dificuldades grandes para realizar os trabalhos de colheita, perdas na qualidade dos grãos devido à alta umidade e também um reflexo no atraso do plantio da safra de milho. Se a gente comparar com as safras passadas, as duas atividades bastante atrasadas nesse momento lá no estado. A Jerusa comentando que um outro problema decorrente de toda essa situação é a questão logística, principalmente na região leste do estado do Mato Grosso. Já vai aparecendo situações de logística onde caminhões ficam ali em filas nos armazéns por 4, 5 dias em função dessa dificuldade de colheita, em função desse tempo chuvoso, e aí com isso as perdas de qualidade dos grãos vão aparecendo cada vez mais. Diante de tudo isso, a expectativa inicial da ProSoja MT era uma produtividade média na casa das 59 ou 60 sacas por hectare. Nesse momento, esse índice já é sabido que vai ser menor, mas ainda não é possível precisar com esse tamanho dessas perdas, já que justamente o tempo chuvoso impede muitas dessas análises a campo, então vai ser preciso esperar que essa colheita, que hoje está em torno dos 52% até o final da última semana, avance mais para a gente ter uma ideia melhor do tamanho dessas perdas, mas já é certo que as perdas vão acontecer lá no estado, a produção não vai ser aquela esperada inicialmente. Para o milho, também perspectivas preocupantes nesse momento, o plantio vai ficando cada vez mais fora da melhor janela e aí aumentando o risco de veranicos, de falta de chuvas lá na frente, no final do ciclo, então também preocupando o produtor que espera que essas chuvas parem, que esse tempo dê uma afirmada para avançar bastante com a colheita e também conseguir concluir o plantio da próxima safrinha. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.